Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 46 e 47. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Amém? O tema é como viviam os convertidos. Bem? Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nosso Deus e Pai bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, prestando ao Senhor esse culto que lhe é devido, Pai. Obrigado pela porção bendita da Tua palavra, que Teu Espírito possa nos ajudar a discorrer sobre a mesma, Senhor, que não venha a ser nada do homem, Senhor, mas que essa palavra possa ser ministrada, Senhor, vida direta do Teu coração para o coração da Tua igreja. E que toda oposição à Tua palavra, Pai, possa ser repreendido nessa hora. Que a nossa mente, o nosso coração possa ser levado cativa à presença do Teu Espírito Santo. Pois essa oração fazemos a Ti e já te agradecemos no nome de Jesus, que todos digam amém. Amados, nós estamos em um novo espaço, porém com a mesma missão, que é de propagar o Evangelho de Jesus. E para propagar o Evangelho de Jesus, eu sei que não é uma tarefa fácil, simples. É um trabalho que a Bíblia mesmo vai dizer que é muito árduo. Por que árduo? Porque exige de nós todo o nosso esforço, todo o nosso ímpeto. E nós podemos ver aqui nessa igreja, ou na vida desta igreja, né, essa predisposição em pregar o Evangelho na unção do Espírito Santo. Nós falamos aqui na semana passada sobre a importância da igreja fazer a diferença ou impactar o lugar a qual ela foi plantada. Basta tão somente ela viver algumas coisas que eu falei semana passada. Uma delas é o quê? Viver segundo a palavra, está aí no versículo 42, que vai dizer: eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, sendo palavra, obedeciam piamente a palavra, eles levavam uma vida de oração assídua, constante. Eles acreditavam mesmo no poder transformador que a oração tem, não só apenas em nós, mas também nas pessoas e no lugar onde a igreja é plantada. E você vai encontrar no livro de Atos, aonde quer que esses irmãos chegavam, eles faziam a diferença, porque eles levavam a vida de propósito com Deus, e conosco não pode ser diferente. Lemos um versículo, dois versículos, que vai dizer que eles perseveravam. Então, se nós quisermos ver Deus agir aqui, tem que haver em nós também o quê? Essa predisposição em nós perseverarmos na fé, mesmo diante de todas as oposições. Porque aonde a igreja chega, onde a igreja está, ela enfrenta oposições, e ela vence essas oposições como? Perseverando na fé, acreditando que quem a chamou, né, para fazer diferença foi o Senhor. E quando nós perseveramos, Deus se manifesta, Deus estende as mãos e a pessoa liberta vidas, restaura famílias, e o nome dele é glorificado. O versículo vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. O templo não é esse lugar a qual foi construído. O templo somos nós. Mas sempre houve a necessidade da igreja ter um lugar para se reunir. Para quê, pastor, se reunir? Para ser ministrados, ensinados a ser um cristão que venha ser útil para o reino de Deus, para o Evangelho.
Então você vê que eles perseveravam no templo. Eram ensinados segundo a palavra, para viver de forma diferente das pessoas do mundo. E essa diferença, no que diz respeito à vivência deles, é que trazia transformação aonde a igreja estava plantada. Estamos vivendo dias a qual nós estamos vendo muitas pessoas se esfriando na fé, deixando de perseverar. Quando você se afasta da igreja, quando você se afasta do povo de Deus, você deixa de receber nutrientes que fortalecem o teu espírito e a tua alma. E ambos se tornam dependentes da presença de Deus. Quando a gente persevera em vir à igreja, o Senhor ministra no nosso coração. Ele nos ensina a fazer a diferença como igreja. A termos um comportamento eficiente diante das lutas. Porque todos nós passamos por lutas e adversidade na vida. Mas quando você não persevera em vir à igreja, quando você não persevera como templo do Senhor, em estar na presença dEle, você não recebe instruções que vai ser útil quando o dia mau chegar para você. Quando a adversidade bater a sua porta. Então o Senhor nos plantou aqui para que nós venhamos perseverar na fé. Eu sei que tem dias que está difícil para mim e para você. Tem dias que a tempestade vem. Tem dias a qual o vento está soprando forte contra a nossa embarcação. Mas a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é o seguinte: persevera. Porque não é só porque o vento está soprando, não é só porque você está passando por aflição, que Deus não está com você. Deus está contigo. Persevera, que na hora certa a resposta de Deus virá para a sua vida. Persevera. E se você for estudar esse texto, você vai ver que esses irmãos estavam enfrentando grandes pressões. Perseguição sobre a igreja já estava se iniciando. Isso era uma grande pressão. Não é essa perseguição que a gente pensamos que temos no Brasil. Porque no Brasil não tem perseguição nenhuma contra a igreja. Pregamos o evangelho com toda a liberdade. Só que muitos aqui já estavam correndo risco de morte. Mais à frente você vai ver alguns capítulos que seguem na Bíblia. Herodes mandando matar Tiago ao fim da espada. Você vai ver Saulo de Tarso, antes de se converter e se tornar Paulo, um homem usado por Deus. Você vai ver que quando as pessoas apedrejaram Estevão e depuseram as vestes de Estevão aos pés de Paulo, Paulo consentia, ou seja, maniava a cabeça e dizia assim: bem feito, tem que morrer mesmo. Então a perseguição já estava aflorada, vindo com um ímpeto contra a igreja. E a palavra de Jesus aqui, através da boca dos apóstolos, foi o seguinte: mesmo havendo lutas, persevere na fé. Mesmo havendo oposições, dificuldade, persevere na fé. Perseverar significa você acreditar que quem está com você, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar vitória. Ele vai estar com as mãos dEle sobre a sua vida para te guardar. Então persevera. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, está no versículo 47. Por que é importante a gente perseverar, amados? Porque a nossa perseverança vai contribuir para edificar a fé de outras pessoas. O verso 47 vai dizer que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo, ou seja, as pessoas observavam a igreja. E hoje em dia não é diferente. As pessoas, elas observam a igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando de rótulo, nova vida. Estou falando da minha pessoa e da sua pessoa. As pessoas nos observam. E muitas das vezes, as pessoas até mesmo que moram com a gente, sabem das lutas que a gente passa, das dificuldades que a gente está enfrentando. Mas a nossa perseverança, em nós não abrimos mão de estar no templo, na casa de Deus, para ser ministrado pelo Senhor, vai edificar a fé dessas pessoas. E essas pessoas vão cair, amados, de certa forma, como diz o texto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, as pessoas viam a igreja e os tinham com autoestima. Aquele povo é diferente. Aquele povo é um povo especial.
Aquele povo ali, sem sombra de dúvida, aquele povo pertence a Deus, porque eles perseveram, mesmo passando por luta, eles acreditam no Deus que eles servem. E se nós quisermos fazer a diferença aqui, amados, se nós quisermos que as pessoas venham também achar graça na nossa vida, nessa igreja, temos que perseverar. Temos que fazer toda a diferença. As pessoas precisam ver em nós essa vontade, essa fé, essa determinação de servir ao Senhor. A igreja ela precisa recuperar a imagem que ela tinha aqui perante o povo. Porque infelizmente hoje boa parte das igrejas estão desacreditadas por causa de muitos escândalos que a mídia infelizmente tem apresentado. Mas eu creio que se nós voltarmos para a palavra, viver a palavra, perseverar na palavra, levar uma vida de oração, como eu falei semana passada, respeitando uns aos outros, as pessoas verão de fora e vão confirmar que Deus é o Deus da nossa vida. As pessoas já passam aqui, já ficam empolgadas em saber que tem uma nova igreja. Mas nós não queremos ser apenas uma nova igreja. Queremos ser uma igreja que venha fazer a diferença para a glória de Deus. Queremos ser uma igreja a qual famílias vão ser restauradas. Porque como falei, aonde a igreja de Jesus chega, ela faz a diferença. Aonde a igreja de Jesus ela é plantada, amados, famílias são frutificadas para a glória de Deus. Aleluia. O povo louva a Deus pela nossa vida. As pessoas ficam empolgadas, entusiasmadas em saber que no bairro a qual elas vivem, elas moram, tem uma igreja, tem uma instituição divina, que quando essa instituição ora, clama a Deus, milagres acontecem. Como eu falei, amados, um dia eu estava aqui, saí, sabe, é um dos testemunhos que Deus nos dá que fica marcado para o resto da nossa vida. Dia 1º de junho caiu aquele pé d'água violento, somente aqui na Baixada, Choveu muito e as ruas estavam daquele jeito, cheio de lama, aquela dificuldade da gente se locomover. E eu, meio chateado, meio sisudo, aborrecido, vim trazer os materiais aqui na obra. E eu parei o carro com muita dificuldade na calçada ali, abri o portão, ainda tomei quase com um escorregão e entrei dentro da igreja, não murmurando, mas reclamando. Porque existe uma diferença de murmuração e reclamação. Aí reclamando, fui para cima da laje, olhava de cima assim, aquele cenário de lama, de sujeira, falei, meu Deus, isso aqui vai ser prova, isso aqui vai ser luta. Poxa, a gente estava tão tranquilo ali, gente que mora longe, que tem seus carros, não vão querer colocar seus carros bonitos numa rua como essa. Na mesma hora o Espírito Santo me perguntou, meu servo, se hoje eu fosse começar a pregar o Evangelho do Reino, aonde você acha que eu pregaria o Evangelho? No lote 15, onde não enche, onde não tem lama? Em alguns lugares, no Rio de Janeiro, onde é tranquilo? Aí Deus me levou para ler a palavra, para meditar na palavra. Jesus começou a pregar em Nazaré. Você lembra daquele discípulo que falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus começou a rebanhar os discípulos aonde? Na Galileia dos gentios, lugar de prostituição, lugar de miséria, lugar de pobreza. Muitas das vezes nós queremos, amados, é facilidade. Nós queremos as coisas de mão beijada. Mas a igreja de Jesus, ela sempre foi militante, perseverante. E a perseverança da igreja é que atraía pessoas para Jesus, porque o povo via a luta que a igreja passava, mas viam também a perseverança que eles tinham em servir ao Senhor, e isso fazia toda a diferença. Isso mudava a vida das pessoas. As pessoas olhavam assim, poxa, eu vejo a luta desse povo, eu vejo a dificuldade que esse povo enfrenta. Mas eles não abrem mão de estar naquele lugar, não abrem mão de orar, não abrem mão de estar ali aprendendo a palavra. Eu quero conhecer esse Deus. Que Deus é esse? Que leva essas pessoas a acreditar que meio a dificuldade que elas enfrentam,
chegar. Então uma igreja que cai na graça do povo é uma igreja que ela é militante, ela é perseverante, é uma igreja guerreira, é uma igreja que não abre mão da presença e da comunhão. Quantos querem fazer parte dessa igreja aqui? Dessa igreja, não digo a igreja Nova Vida, mas dessa igreja onde quer que você more, onde quer que você viva, dessa igreja que faz toda a diferença. Então persevere. A tua perseverança vai chamar a atenção de outras pessoas. A tua determinação em seguir, em servir ao Senhor, vai atrair a atenção e o desejo de outras pessoas em servir ao Senhor também. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor a cada dia os que iam sendo salvos. O nosso propósito aqui é salvar almas para o reino de Deus. Eu disse isso aqui uma vez e vou tornar a repetir. Temos até mesmo alguns lugares, um lugar, melhor dizendo, próximo da gente, que é, podemos dizer, um centro espírita. E nós não falamos isso para afrontar ninguém, porque a igreja não precisa afrontar ninguém. A igreja é uma instituição divina, uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a igreja ora, ela clama, Deus muda o ambiente, Deus liberta pessoas. E eu hei de ver essas pessoas sendo libertas e salvas para a glória de Deus. Porque é isso que a igreja tem que acreditar. É isso que a igreja ela tem que procurar, a falar com Deus. Deus liberta, salva, transforma. Traga essas pessoas para o teu regaço. Traga essas pessoas para a tua presença. E eu creio que quando nós nos posicionarmos assim, manter a nossa fé, a nossa perseverança, Deus fará milagre, mudança e transformação na vida dessas pessoas. Então, amados, peço a você, nos ajude como igreja, para que as pessoas venham cair na graça desse povo que sou eu e você, que é o povo de Deus. Que as pessoas possam olhar assim, para mim, para você, e saber que nós somos homens, mulheres, as irmãs mulheres, jovens, adolescentes, de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, e que vivam verdadeiramente no amor de Jesus. É como eu falei, quando a gente se prontificar em viver essas coisas, nós vamos atrair essas pessoas para a presença de Deus, porque o texto vai dizer, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor, a igreja, os que iam sendo salvos. Talvez você esteja passando por luta, como eu acabei de dizer. E aqui eu encerro, por causa do horário. E Deus só está esperando um posicionamento seu, para que a diferença aconteça na sua vida. Reclamar não vai mudar nada. Murmurar, pior ainda. Tenha um posicionamento diferente hoje. Persevere na fé. Se levante hoje e diga, Senhor, a partir de hoje eu vou ser um novo crente. A partir de hoje eu vou ser uma nova crente. A partir de hoje eu vou perseverar. Eu não vou abrir mão de estar na tua presença. Eu não vou abrir mão de ser ministrado pela tua palavra. Que você verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Eu me lembro que quando eu cheguei para a igreja, né? Eu já falei isso aqui na igreja. Não sei se uma das minhas irmãs estão aí. Então não, né? Mas eu me lembro que lá em casa, o primeiro a se tornar Bíblia, que na época eu era chamado assim, né? Foi eu. Rapaz muito levado, muito brigão. E daqui a pouco eu chego em casa agora dizendo que eu sou crente, né? E eu tentei, né, ganhar minha família com palavras, com argumentos, com imposição, né, com marra. Muitas das vezes a gente usa isso. E eu vi que essas coisas não estavam contribuindo em nada para o avanço do evangelho dentro da minha casa. Aí fui conversar frustrado com o irmão. Poxa, por que é tão difícil a gente ser crente dentro de casa? Ninguém acredita na gente, ainda mais quando as pessoas sabem daquilo que a gente já fez lá atrás. Ele falou, você tem que mudar a tática. Família se ganha com atitude, com testemunho. Eu comecei agora a fechar mais a minha boca e viver mais a palavra. Aí eu me lembro que minha mãe, né, minha saudosa mãe, ela começou a me observar. Ela me observava. Eu tinha horário agora certo para entrar em casa, não apenas pelo compromisso assumido, né, como eu já estava namorando, sério,
dessa época, mas ela começou a me observar também em relação ao meu linguajar. Foi mudando gradativamente. Deixei palavrões de lado, comecei a mudar a minha forma de se expressar, fui falando de forma mais honrada, respeitada, principalmente dentro de casa. E eu vendo minha mãe passando aquelas lutas, minha mãe enfurnada com o negócio de espiritismo. Minha família, sabe, viveu um bom tempo com essas coisas. Infelizmente eu tenho uma irmã que tem um coração enorme, mas que infelizmente está nessa vida ainda. Tem 2 sobrinhas que estão nesse caminho aí. Que Deus possa tirar a venda dos olhos delas. Mas eu lembro que um dia minha mãe chegou em casa, meio às lutas, em meio às lutas que ela estava passando, ela disse para mim que passou. Ela disse para mim que passou na porta de uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, e ela foi atraída pela presença de Deus a entrar naquele lugar. E ali, alguém estava pregando a palavra, apresentou para ela um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que salva. E ela pegou aquela palavra, guardou no coração, chegou em casa, Márcio. Ela falou assim: olha, a partir de hoje eu não quero mais saber dessa vida que eu levava. A partir de hoje eu mudo de vida, eu aceitei a Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Deus. Porque aquilo que eu vivia dentro dessa vida aqui, isso nunca trouxe nada de bom para a minha vida. Pelo contrário, só nos jogou dentro do buraco. Eu me lembro que ela pediu ajuda para a gente tirar algumas coisas dentro de casa. E eu vi que verdadeiramente Deus havia entrado na vida dela. Mas por que isso aconteceu? Por causa da perseverança de um. Eu sei que você está passando um momento difícil na sua vida. Eu sei que o momento que você está vivendo talvez esteja sendo o pior momento da sua vida, mas persevera. Não abra mão da presença. Isso vai ajudar, né? Para alcançar almas dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Persevere na fé. Não pense você que Deus não está vendo, que nada está acontecendo. Mas não há nada oculto diante dos olhos do nosso Deus. Nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. Ele contempla todas as coisas. Da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Ele conhece o propósito meu e do seu coração. Persevera na fé. A tua perseverança vai fazer com que a tua família venha se render aos pés do Senhor. Como eu falei, eu tenho uma irmã que não está, mas nós oramos por ela, para que aquele jugo caia sobre a vida dela, e ela venha reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para salvar a alma dela. É isso que Deus quer de nós, perseverança. Atitude de acreditar nele, que ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o seu poder opera na minha e na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que Parque dos Ferreira, essa etapa do Parque dos Ferreira essa igreja possa cair na graça desse povo. Que as pessoas possam ver em nós a presença de Jesus. Que as pessoas possam